Amém, meus irmãos? Eu quero retomar aqui, como eu lhes disse, nós estamos num culto da família. Nós temos tido esse cuidado, através da confiança do nosso presidente, de sempre, nos cultos que nos é facultada a oportunidade de trazer uma mensagem para a família, para a igreja de Cristo. Nós temos trazido aqui já grandes temas. Iniciamos o ano falando sobre masculinidade à luz da Bíblia. Logo em seguida, a missionária Kelly pregou sobre feminilidade à luz da Bíblia também. Na terceira mensagem que eu preguei sobre casamento, propósito e primazia. No mês anterior, que foi o mês de abril, a missionária Kelly pregou sobre discipulado, tá? Discipulado na família. E hoje eu quero trazer uma mensagem sobre educação dos filhos e culto no lar. Mas eu não quero trazer uma perspectiva, irmão, sobre educação à luz da pedagogia moderna. Eu quero trazer sobre essa educação dos filhos, numa ênfase muito clara, uma educação de instrução bíblica. Então eu não quero caminhar pelaquilo que a literatura pedagógica passa. Eu não quero saber aqui sobre uma educação que gira em torno de aprender português, matemática ou qualquer outra disciplina. Eu quero falar sobre Bíblia. A minha intenção aqui nesta noite com você é que nós caminhemos e percebamos à luz da Escritura quanto que a palavra de Deus nos instiga a dominarmos a palavra de Deus, a manejarmos bem a palavra da verdade, como o apóstolo Paulo escreve ao jovem pastor Timóteo, dizendo: apresenta-te como obreiro sem ter do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, porque esta palavra, irmãos, ela é luz para as nossas vidas, ela é que direciona. E eu, como tenho dito e repetido aqui toda vez que tenho uma oportunidade, Deus não nos deixou sem direcionamento. Ele nos deixou a sua palavra. E a sua palavra é uma estrada muito bem pavimentada para uma vida vitoriosa na presença de Deus. E aí você pode dizer: meu Deus, mas por que tem tanta gente arrebentada, tanta gente que está aí colhendo coisas que não deveria? Muito provavelmente, eu arrisco dizer que em 100% dos casos, alguém saiu das linhas que regem a palavra de Deus. Eu costumo dizer que a palavra de Deus é como uma via, né, um asfalto muito bem feito, que ela tem as suas marcas, tem as sinalizações, os alertas de perigo, mas ainda eles colocam aquela, que eu não sei muito bem como é que chamam, mas uma espéciezinha de tartarugazinhas, uns sensorizinhos que quando você sai da estrada faz um barulho, né, treme o carro, que é exatamente para nos dizer: olha, é um alerta, você está saindo dos limites bem estabelecidos para a sua segurança. E eu acho muito maravilhoso a palavra de Deus nos dizer isso. Eu quero retomar a leitura do texto bíblico. Você pode permanecer com a Bíblia aberta, é uma palavra temática nesta noite. Então eu não estou com o objetivo de expor o texto versículo a versículo, mas eu quero caminhar em cima desse tema para que nós aprendamos da palavra do Senhor nesta noite. E diz assim o texto, em Deuteronômio capítulo 11, versículo 18 ao 21, as seguintes palavras são postas: ponha estas minhas palavras no seu coração e na sua alma, amarre-nas como sinal na mão, para que sejam por frontal entre os olhos. Ensine essas palavras aos seus filhos, falando delas quando estiverem sentados em casa, andando pelo caminho, quando se deitarem, quando se levantarem. Devem escrevê-las nos umbrais de sua casa e nas suas portas, para que se multipliquem os seus dias e os dias de seus filhos na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar aos pais de vocês, e para que esses dias sejam tão numerosos como os dias do céu acima da terra. Essa é a palavra do Senhor. É disso que nós vamos falar nessa noite, sobre a educação dos filhos e culto no lar. Eu quero dizer para você que existem dois momentos que deixam qualquer um muito reflexivo. É o momento em que, primeiro, um momento em que alguém aceita Jesus, é um novo convertido, e que lhe pede auxílio. Diz: olha, eu quero aprender mais da Bíblia. Eu acho que todo crente fica um pouquinho aflito sobre o que recomendar, né? Diz: mas por onde é que eu começo a dizer, por onde eu começo a ensinar os primeiros passos na fé para alguém que está engatinhando na fé ainda? Especialmente se é algum colega, alguém que é do seu ciclo próximo, e lhe pede ajuda para aprender a Escritura. Por mais que você seja um crente com muito tempo de caminhada cristã, todo mundo fica um pouquinho aflito sobre o que indicar, qual livro começar, se é no discipulado, se não é, se marca um pequeno grupo para casa, se começa por João, se começa pelo Novo Testamento, pelo Antigo, todo mundo fica aflito. Mas também tem um segundo momento, é quando você se torna pai ou mãe. Quando o menino está pequenininho, está tranquilo, né? É banhar, trocar fralda, alimentar. Ele começa a andar, começam os perigos. Mas quando ele começa a fazer perguntas, aí todo mundo fica e diz: meu Deus, como é que eu vou ensinar as verdades eternas para essa criança?
o que eu vou dizer para ele, quais os primeiros passos, o que ele vai aprender sobre as verdades da palavra de Deus. E eu tenho absoluta certeza que a dúvida não é se deve ensinar ou não. Todos nós concordamos que precisamos ensinar. Mas qual método utilizar? Que estratégia usar para esta criança aprender as verdades eternas? Para este novo convertido aprender aquilo que eu aprendi com Jesus. E é por isso que eu quero trazer para você que nós precisamos levar a sério o ensino sobre Deus. Especialmente aos nossos filhos. Nós precisamos ensinar com muita sinceridade. Sabe por quê? Porque eu quero ler um texto agora, que está lá em Juízes, capítulo 2, versículo 10, que é um texto de encher os olhos de lágrimas. É um texto triste da palavra de Deus. Porque diz assim, Juízes 2:10, toda aquela geração também morreu e foi reunida aos seus pais. Olhe só, e depois dela se levantou uma nova geração que não conhecia o Senhor, nem as obras que ele havia feito por Israel. Irmãos, em algum momento faltou uma liderança, faltou um pastor dentro de casa, alguém que se posicionasse e disse: eu vou ensinar a próxima geração sobre Deus, sobre o Deus que transformou a minha vida, sobre o Deus que mudou a minha história, sobre o Deus que mudou a história da minha casa, da minha família. Sem Deus eu estaria perdido. Eu tenho absoluta certeza que se você se encontra aqui, é porque vocês têm uma perspectiva espiritual. Você crê que a vida que nós vivemos aqui é para além daquilo que nós estamos diante dos nossos olhos, mas existe uma eternidade, existe algo para além, algo maior, algo mais robusto, algo pelo qual vale a pena aprender sobre as verdades eternas. E se você tem essa perspectiva, nós não podemos deixar morrer em nós o conhecimento que nós temos sobre Deus. Nós não podemos deixar morrer em nós a experiência que nós temos com Deus. Nós precisamos levar isso adiante, porque aqui nós temos um texto trágico. Algum pai, algum familiar, alguém falhou ao transmitir as verdades e ensinar sobre Deus para a geração seguinte. E o resultado foi que a geração que conhecia Deus, irmão Sebastião, morreu. E saiu uma nova geração que não conhecia Deus, que não rendia louvor a Deus e que estava perdida sem Deus. E se isso é algo que a gente pensa assim, meu Deus, mas como foi que eles deixaram chegar a esse ponto? Se você olhar cuidadosamente para a realidade que nós estamos vivendo hoje, nós vamos perceber, irmãos, que muita gente tem sido extremamente permissivo sobre o ensino de Deus. A maioria das pessoas não tem mais temor sobre Deus. A maioria das pessoas já não reverenciam a Deus. Eu comentava com a minha esposa ao preparar esse sermão, que eu vi um relato de uma agência missionária, de alguém na Europa, porque hoje é a Europa, que foi o berço do avivamento, que foi o berço de muita experiência com Deus. Hoje é considerado um continente pós-cristão. A maioria das pessoas não querem saber de Jesus, não tem nenhuma relação com a fé. E essa agência missionária relatava que uma jovem enviada dos países que ainda levam muito a sério a vida cristã, foi enviada para lá, e ela encontrou um senhorzinho de 80 anos, pastor Mota, e disse assim: olha, eu posso orar por você? Naqueles grandes programas que a Comadésima inclusive abraça, posso orar por você? E o senhor respondeu para ela: pode. É a primeira vez que alguém disse que vai orar por mim. 80 anos. Um continente berço de grandes avivamentos. Existia um senhor que nunca tinha entrado em contato com a oração ou com a pessoa de Jesus. Aí você diz: meu amigo, eu pensava que isso era só no Antigo Testamento. Não, é real, existe. Muitas pessoas estão nascendo, morrendo sem conhecer Jesus, sem encontrar esse Deus que mudou a tua e a minha vida. Mas especialmente nós precisamos ter um ardor missionário por aqueles que não conhecem a Jesus, isso é verdade. Mas nós não podemos perder o ardor missionário de ensinar aqueles que estão debaixo dos nossos lares acerca da pessoa bendita de Jesus. Nós não podemos falhar como a geração de juízes e permitir que se levante uma geração que não conhece o Senhor. John Wesley, um grande avivalista inglês, pastor, pregador, ele tem uma frase que ele diz assim: o que uma geração tolera, a próxima geração vai abraçar. O que uma geração tolera, você não precisa abraçar algumas coisas, você precisa apenas tolerar, que é a seguinte abraça. Você que tem uma longa trajetória cristã, quem sabe tem um avô, uma avó, um bisavô, que caminha com Jesus há muito tempo, você vai concordar comigo, que nós nos tornamos extremamente permissivos com relação à fé. Nós nos tornamos muito negligentes com relação à fé.
Se você pegar, e eu amo conversar com pessoas acima de 70 anos, que têm uma caminhada com fé, você vai ver que ele tem um devocional muito sério com Deus. Independente se alguém está fazendo ou não, ele leva muito a sério a sua vida de oração. E a maioria tinha menos acesso à palavra de Deus como nós temos hoje. Porque eu digo para você, basta você ter uma rede social, que em algum momento, mesmo sem você procurar, você vai receber muita coisa que não deveria receber. Mas em um momento ou outro você vai cruzar com alguém com um versículo bíblico, alguém com história falando sobre Jesus. Você vai cruzar com uma palavra, com um versículo ao longo do seu dia. Você vai encontrar também muita coisa imoral, é fato, nas redes sociais. Mas você vai cruzar com isso também. Ou seja, os nossos pais não tinham esse acesso, os nossos avós não tinham esse contato. Mas uma vez que abraçaram a fé, aquela fé entrou de forma potente em seus corações e mudou a sua história. Eles tiveram convicção da fé que abraçaram. E é preciso que a gente tenha isso em mente, irmãos, sejamos convictos da decisão que nós tomamos, da decisão em servir a Cristo, da decisão de comunicar Cristo àqueles que estão sobre os nossos cuidados, porque Jesus Cristo mudou o nosso viver. Nós precisamos ter essa consciência, irmãos, de ensinar com muita responsabilidade os nossos filhos. E infelizmente, muitos daqueles que caminham com Jesus têm tido um entendimento errado acerca da fé. Como? Eu só preciso entregar o meu filho, o meu jovem, o meu adolescente, para alguém que já é treinado e que sabe muito sobre Bíblia, e ele vai aprender da fé. Então, se eu levar ele para a escola bíblica dominical, se eu entregar ele no culto de doutrina, o pastor vai cuidar. Se eu chamar a irmã Josi, que é líder de jovens, junto com o evangelista Kenneth, e disser, olha, toma meu menino, pronto, vai ser tudo bem, eu não preciso fazer mais nada. Engano seu. Eu gosto de uma frase do pastor Neil Barreto, que ele diz que antes de conhecer o Deus que ele serve, ele conheceu o Deus do pai dele. Antes de conhecer o meu Deus, eu conheci o Deus do meu pai. Foi através das experiências do meu pai, do comprometimento do meu pai. Toda vez que o meu pai erguia as mãos e ia as lágrimas em oração, eu dizia, mas para quem ele está orando? O que ele está fazendo? E através deste exemplo do seu pai, ele teve o seu coração tocado ao ponto de conhecer Deus também. É preciso que a gente entenda isso, irmãos. Porque a Bíblia, ela usa ferramentas para nos ensinar acerca da palavra de Deus. E essas ferramentas é o afeto, o quanto que nós somos afetados pelo Evangelho. E uma vez que nós, pais, somos afetados pelo Evangelho, vivemos o Evangelho no nosso dia a dia, os nossos filhos também são afetados por isso. É aquilo que o provérbio diz, filho meu, dá-me o teu coração, e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Fisgar o coração e a mente de uma criança, de um jovem, de um adolescente, para coisas eternas, talvez seja um dos principais desafios da caminhada cristã. Logo que adolescente é um ser que tem muito pouca paciência, né? Então é atraído muito pelo visual. Especialmente da nossa geração, é muito testado nas redes sociais. Recebe influência de vários campos aí das redes sociais. Então você fisgar a mente e o coração de alguém para aquilo que é eterno, de modo que ele abandone aquilo que é passageiro, é um desafio. E eu acho muito interessante porque existem algumas ferramentas ao longo da história que nos ajudam a internalizar no coração dos nossos filhos, da nossa família, as verdades da palavra de Deus. E um deles é uma ferramenta muito interessante que lida com perguntas e respostas acerca da fé cristã. É uma metodologia muito interessante que foi desenvolvida ao longo da igreja. A maioria dos pais da fé, alguns reformadores, como o próprio Lutero, Calvino, chamavam de catecismo. O que é o catecismo? Hoje muito associado, a maioria das pessoas associam diretamente à igreja católica, né? Porque ela pratica muito o catecismo. Mas a ideia de catequizar é você internalizar algumas verdades eternas por meio de perguntas. E eu quero caminhar com você nessa noite tratando um pouco sobre os benefícios dessas perguntas e respostas para trazer ao coração dos nossos filhos verdades eternas, o culto familiar e algumas dicas de como colocar em prática o culto familiar. O primeiro ponto que eu quero trazer para você é o benefício dessas perguntas e respostas que nós chamamos de catecismo. Há vários benefícios de ensinar a palavra de Deus através desta metodologia de perguntas e respostas. E eu quero citar aqui pelo menos 3. Primeiro, alfabetização teológica. O que é isso? É você ensinar sobre verdades eternas.
Usar metodologias. Hoje, nós tivemos uma aula aqui, eu não pude estar presente, mas estava assistindo pelas redes sociais, graças a Deus que nós transmitimos. E o professor usa estratégias para fixar um conteúdo. Você utiliza metodologias para auxiliar o seu aluno a compreender, receber aquela estratégia, aquela palavra de vida e colocar em prática no seu dia a dia. E esses recursos são muito interessantes. E eu preparando esse texto, o pastor Bauchman, que é o escritor do livro que eu tenho tido acesso, ele pegou 10 perguntinhas que ele faz para os filhos dele. Eu achei muito interessante, porque eu comecei até a fazer com os meninos lá de casa, para que eles fossem aprendendo verdade sobre Deus. A primeira, que eu acho muito interessante e eu pergunto de vez em quando para o Azaf, para a Isabelle, o seguinte, a pergunta é a seguinte: quem criou você? A resposta: Deus. Então você vai treinando e ensinando o seu filho sobre perguntas simples. Quem criou você? A resposta imediata: Deus. Quem criou você? Deus. Segunda perguntinha: o que mais Deus criou? Todas as coisas, é a resposta. E aí vai começando a ficar mais complexo. E ele diz assim: por que Deus criou você e todas as coisas? Aí a resposta: para a sua glória. Então quem que me criou? Deus. O que mais que Deus criou? Todas as coisas. E por que Deus criou você e todas as coisas? Para a sua própria glória. Então a criança vai internalizando essas verdades. E aí ele surge com mais perguntas. Como glorificamos a Deus? A resposta: amando e fazendo o que Ele manda. Por que devemos glorificar a Deus? Porque Ele nos criou e porque cuida de nós. Aí você vai entrando em perguntas mais complexas, do tipo: há mais de um Deus? A resposta: não, há um único Deus. E aí vai ficando mais complexo também. Em quantas pessoas esse Deus existe? A resposta da criança: 3 pessoas. E quem são as 3 pessoas de Deus? Pai, Filho e Espírito Santo. E aí você vai perguntando: e quem é Deus? Ele, Deus é Espírito e não tem corpo como o homem. E aí por último ele encerra dizendo assim: e onde está Deus? Em todos os lugares. Então uma metodologia simples de perguntas e respostas, que você pode ensinar no dia a dia dos seus filhos. E eu acho interessante porque eu lendo um catecismo chamado Novo Catecismo Nova Cidade, escrito em boa parte pelo pastor Timothy Keller, que ele é pastor na igreja ali em Manhattan, nos Estados Unidos. Ele diz que usa esse catecismo com suas crianças, com seus filhos, e ele narra uma experiência pessoal. Eu abro aspas aqui para a fala do pastor Timothy Keller, quando ele pega e diz que um belo dia a funcionária da sua casa chegou no quarto do filho dele, e o filho dele menor, um garoto ali por volta de 5, 7 anos, e ele estava olhando fixo pela janela. E a pessoa achou interessante ele estar olhando ali, tão fixo ali naquela janela. E ela parou e disse: ó, fulano, o que você tanto olha? Aí ele respondeu: eu olho a maravilhosa criação de Deus, como Deus criou todas as coisas. E aí ele narra que ficou extremamente feliz porque ele sempre praticou o catecismo. Então a criança começou a associar que todas as coisas são criadas pelas mãos do nosso Deus. E ele vai aprendendo sobre as verdades eternas. Então é uma alfabetização teológica acerca da pessoa de Deus, da obra que Deus fez. Uma criança que passa por esta instrução não chegará a cumprir-se na vida dela o que é descrito em Juízes. Não se levantará a geração dele sem que ele conheça Deus, sem que ele se aprofunde em saber a obra e a pessoa de Deus. Mas além disso, o catecismo também é útil para treinamento de defesa da fé. O apóstolo Pedro, escrevendo o seu primeiro livro, no capítulo 3, ele vai dizer assim: esteja pronto para responder com temor e paciência a todos que lhes pedirem a razão da esperança que há em vós. Você já pensou, se alguém lhe para, ele pergunta: mas por que você é crente? Será que você tem essa explicação muito clara na sua mente? Por que você serve a Deus? Por que você entregou a sua vida a Jesus? O apóstolo Pedro diz que todo crente, irmão Sebastião, deveria estar pronto para responder isso. Deveria estar baseado na palavra de Deus para responder isso com segurança e com paciência. Declarar a razão da esperança que há em nós. De sabermos que quando fecharmos os olhos para esta vida não será o fim, mas que nos espera uma vida vitoriosa na eternidade nos aguardando. De poder declarar naquilo que o próprio Senhor Jesus disse aos seus discípulos que estavam aflitos, em João 14: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas,
Se não fosse assim, eu vos teria dito: eu vou preparar-vos lugar, e quando eu for, eu virei outra vez, e os levarei para mim mesmo, para que onde eu esteja, estejais vós também. Oh, que esperança maravilhosa, saber que nós temos uma vida para além dessa, e essa expectativa precisa estar clara. Então é uma defesa da fé que nos leva à compreensão daquilo que nós cremos, de sabermos por que cremos naquilo, e de termos capacidade de comunicar aos outros o motivo ou o porquê que nós cremos. Louvado seja o nome do Senhor. E além, ele traz unidade doutrinária. Doutrina, irmãos, une a verdadeira igreja. A doutrina põe no trilho a vida cristã. Ele nos orienta. E é fato, irmãos, que a principal dieta da igreja, ela precisa vir do púlpito. Eu concordo com isso. É a instrução da pregação da palavra de Deus. Mas todo pai, toda mãe sábia, sabe que além da pregação do púlpito, ela precisa direcionar seus filhos para as verdades eternas dentro do seu lar, reforçando essa instrução diariamente. Um pastor, chamado pastor Richard Baxter, ele escreveu um livro chamado de Pastor Aprovado. E nesse livro ele diz que nós precisamos ter cuidado especial com as famílias, observando que se estão bem ordenadas e se os seus deveres de cada relação são cumpridos, a vida da religião, o bem-estar e a glória da igreja, do Estado, dependem muito da liderança e da função da família. Irmãos, nós concordamos que a célula máter da sociedade, a célula principal da sociedade é a família. E eu lhe digo com muita sinceridade, que se a família vai bem, a igreja vai bem, e a sociedade vai bem. O que nós observamos fora, desvio de conduta, corrupção generalizada, eu lhe digo que a maioria desses corruptos não aprenderam quando ficaram adultos. A maioria das pessoas que corrompem, que desviam recursos financeiros, não aprenderam quando ficaram adultos. Eles tiveram pequenos desvios ao longo da sua vida e não foram instruídos ou repreendidos por isso. Alguém que se tornou um fora da lei, que pratica crimes, muito provavelmente ele não chegou aos 40, 50 anos e disse: agora eu vou me tornar um criminoso. Muito provavelmente ele vem de uma sequência muito jovem cometendo delitos, cometendo falhas. Em algum momento faltou uma instrução dentro de casa, seja porque tem N fatores econômicos aí envolvidos. Eu não quero caminhar por esse aspecto. Eu quero dizer apenas que em algum momento faltou uma instrução clara, seja por uma ausência, seja por um falecimento, e aí nós temos vários fatores, mas que houve um problema de natureza familiar bem no início. E agora, se você é um privilegiado de ter a sua família completa, de ter na sua casa um pai, uma mãe e a sua prole, você tem o dever de instruir os seus filhos no caminho do Senhor e para a glória de Deus. É claro que nós sabemos que existem famílias que por um motivo ou outro, por situações diversas da vida, ou um dos cônjuges já não está junto com o outro, ou algum faleceu, e aí isso se torna muito mais difícil. Mas se você é privilegiado ao ponto de ter os dois, e poder dividir essas cargas de vida, e auxilie no crescimento e no desenvolvimento da sua família. Você que talvez não esteja muito, não tenha todas essas condições, mas saiba que Deus vai te dando graça, vitória, para conseguir ir instruindo a sua casa para a glória de Deus. Deus cuida também, Deus cuida, louvado seja o nome do Senhor. Um pai diligente, ele sabe que precisa instruir a sua casa no temor e na disciplina do Senhor. E como fazer isso, irmão? E aí eu entro no nosso segundo tópico, culto familiar. Irmãos, naturalmente, a Assembleia de Deus, igreja que nós estamos aqui hoje, inseridas nela, ela vem de uma longa tradição do famoso culto doméstico. Eu sou da época, eu venho de uma longa tradição evangélica de avós, bisavós. Eu lembro-me da minha falecida avó Mariquinha Carvalho, Soares de Carvalho, falecida em 2015, descansa com o Senhor, uma crente bem firme nos seus posicionamentos. Ela não permitia que um neto brincasse em sua casa, antes de pô-los todo em volta da sua cama para fazer o culto doméstico. Mas a gente achava ruim, doido para ir brincar, só vai depois do culto doméstico. Botava tudinho, tinha que cantar, tinha que orar,
Tinha que ler um texto da palavra do Senhor, aí estão liberados. Mas eu lhe digo, essa semente que ela plantou, só a eternidade vai revelar. Porque muitos, não poucos, se tornaram grandes homens de Deus, homens sinceros na sua caminhada cristã. E se eu abrisse e facultasse aqui a experiência, por exemplo, do nosso pastor que tem uma caminhada cristã gigante, ele relataria aqui por horas toda a influência de um culto doméstico dentro da sua casa. Louvado seja o nome do Senhor. E eu quero desafiar você nesse aspecto, a retomarmos a verdade do culto familiar, do culto doméstico. Sabe por quê? Porque Deus deve ser adorado em todo lugar, em espírito e em verdade, dentro da comunidade familiar e também como indivíduos. Nós precisamos retomar, irmãos, nós não podemos terceirizar, transferir essa responsabilidade para outra pessoa. Deus requererá de nós aquilo que Ele nos confiou. Deus buscará das nossas mãos aquilo que Ele nos confiou. E eu tive que consultar um sermão do grande pregador George Whitefield, um dos heróis da fé. E ele, em um dos seus sermões, ele elenca 5 motivos por que fazer o culto familiar. E eu tive que recorrer a este sermão para lhes trazer esta mensagem esta noite. E o primeiro deles é por gratidão a Deus. Olha, irmãos, nós precisamos estabelecer um coração grato. Naturalmente, irmãos, nós somos muito mais ingratos do que gratos. É impressionante que você pode dar tudo para alguém, mas mesmo assim ela vai reclamar de alguma coisa. Nós nunca estamos satisfeitos. Nós não estamos nunca plenamente felizes com aquilo que nós possuímos. Mas nós precisamos desenvolver um coração grato a Deus, que por gratidão a Deus, como Deus tem sido bom conosco, nós precisamos regularmente estar transformando a nossa casa num lugar de culto ao nome do nosso Deus, um lugar de adoração ao nosso Deus. Então nós devemos ser motivados por gratidão a Deus, pela sua bondade, e levar a nossa família diante do Senhor em um culto familiar regular. Sabe por quê? E aí eu recorro a uma frase de uma canção da Fernanda Brum. Ela diz assim, só quem compreende a grandeza do perdão que recebeu, entrega em amor todo o tesouro seu. Você foi perdoado, você teve sua dívida paga. Naturalmente, irmãos, na nossa perspectiva cristã, nós mereceríamos a condenação eterna, mas Jesus interviu. Deus, com seu imenso amor, interviu e mudou o destino da nossa história. Ele disse, creia em mim e eu perdoo os seus pecados. Muda a sua história, muda a sua vida. E se nós conhecemos esta verdade, por que não sermos gratos ao nosso Deus, cultuando-o dentro da nossa casa, transformando o nosso lar num altar de adoração ao nome do Senhor? Esse é o primeiro motivo, gratidão a Deus. E o segundo motivo, amor e compaixão pelos nossos filhos. Irmãos, como é que nós sabemos a importância de que é conhecer a Deus e não ensinamos aos nossos filhos? E eu acho muito interessante, nós percebemos, e eu uso até uma frase do escritor do livro, do Bauchman, que ele diz assim, os pais raramente se esquecem de prover o corpo dos seus filhos. É raro você esquecer de alimentar uma criança ou de vesti-la. Se está doente, você correr para solucionar os problemas da natureza ali, leva o médico, faz o que é possível. E o espiritual? Por que muitas vezes nós somos negligentes? E o espiritual? Se nós sabemos que tudo aqui é passageiro, mas a alma imortal dos nossos filhos, nós temos tido este cuidado? Então nós precisamos ter isso em mente, de deixar um legado espiritual dentro da nossa casa, de deixar um legado espiritual dentro da nossa família, irmãos. Aquilo que o próprio Senhor Jesus fala lá no Sermão do Monte, Mateus 6,33, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. É impressionante, irmãos, como muitas vezes nós temos uma grande preocupação com a formação intelectual dos nossos filhos, com a formação econômica dos nossos filhos, se os nossos filhos se apresentarão bem diante da sociedade, se os nossos filhos fazem um esporte ou outro, se o nosso filho conhece um idioma ou outro, mas muitas vezes nós não nos preocupamos com a ignorância bíblica dos nossos filhos, se eles conhecem as verdades eternas, se eles praticam as verdades de Deus nas suas vidas. É preciso que a gente esteja atento a isso, meus irmãos. Terceiro, honestidade e justiça comum. Irmãos, nós precisamos entender e sermos diligentes no treinamento de lideranças espirituais.
Liderar a nossa casa é um presente dado por Deus. Deus nos confiou essa responsabilidade. E eu quero me dirigir especialmente aos homens. Todo aquele que Deus deu a oportunidade de receber o nome de pai, de ter alguém lhe chamando pai, eu acho isso muito lindo, porque é um dos nomes de Deus. E Deus bondosamente divide conosco. Deus é chamado de pai, Deus pai. E ainda assim Ele também divide essa responsabilidade conosco, nos permitindo também ser chamado de pai. Vez ou outra você vai ver seu filho bradado e dizendo pai, ô pai. E se assim somos, precisamos trazer essa responsabilidade, porque ela bate à nossa porta, de sermos os líderes do nosso lar, de não negligenciarmos o bem-estar da nossa família, não deixarmos os nossos deveres de ensinar as verdades eternas. Nós não podemos ser como alguém que está no seu trabalho e é pego dormindo. Irmão Marquinhos, que trabalha com vigilância, imagina, irmão Marquinhos, o chefe chegar e você estiver dormindo. É ruim de explicar, não é? Como é que eu explico? Imagina, rapaz, mas eu te coloquei aqui para prestar esse serviço de vigilância e você está dormindo. Ele vai dizer assim: você não está prestando o seu serviço. De algum modo, irmãos, quando nós não exercemos a responsabilidade que Deus nos confiou, é como se nós estivéssemos cochilando no nosso serviço, sendo negligente. E se Deus não nos tornar a vir, nós seremos pegos cochilantes na instrução do nosso lar. Quarto, por interesse próprio. Deus fez promessas àqueles que o amam e o servem. Tem verdades na palavra de Deus para aqueles que lhes obedecem. Aqueles que obedecem o Senhor são alvo da sua bênção. Aquele que obedece o Senhor é alvo da sua proteção e do seu cuidado. E nós precisamos, irmãos, entender e mostrar que confiamos no nosso Senhor. Porque o que umas famílias consideram importante é evidenciado pela maneira como eles gastam o seu tempo. O culto familiar, irmão, regular, vai mostrar aos nossos filhos que nós cremos no Senhor Jesus e que Ele é o centro de tudo. Que mesmo quando você disser assim: meu filho, mas eu estou tão agoniado, ou mas a vida está tão corrida, e aí o seu filho ainda assim perceber que você parou um momento do seu dia para se reunir em família e cultuar o nome do Senhor, você está passando uma mensagem clara, dizendo: o Deus que eu sirvo é mais importante do que tudo. A adoração que eu presto ao meu Deus é mais importante do que tudo. Eu gosto de uma frase de Lutero, que ele dizia assim: olha, eu estou tão ocupado, estou tão atarefado, eu tenho tanta coisa para fazer, que se eu não passar pelo menos 2 horas em oração diante do meu Deus, eu não vou dar conta das coisas que eu tenho para fazer. Ou a prioridade, ou a forma de estabelecer prioridade. Eu quero ser sincero com você, e uso até o exemplo da minha querida cunhada, missionária Josilene, né, que fez um risco no chão e disse assim: olha, eu vou ter uma vida disciplinada no trato físico. E ela relatava isso ontem, disse: olha, eu percebi que o meu dia não cabia, então eu fiz o quê? Priorizei. E quando prioriza dá certo. Então não raro você vai encontrar a irmã Josilene acordando muito cedo, e logo vai encontrar uma figurinha atrás dizendo que ela já está em oração, e logo em seguida ela vai fazer a atividade física dela, e vence o dia, e Deus abençoa, e Deus dá graça, e assim vai fazendo. E eu tenho certeza que se você marcar uma atividade com muita seriedade, você vai encontrar tempo para se reunir com sua família e louvar e exaltar o nome do Senhor. Eu tenho absoluta certeza. Outro ponto é os terrores do Senhor. George Whitefield também chama a atenção que existe uma sentença, irmãos. Exige um juízo de Deus. Todos vocês que se esquecem de servir o Senhor com suas respectivas famílias, orem para que Ele não vos despedace. Whitefield é duro quando ele fala sobre isso, porque existe uma sentença de Deus quando nós não cumprimos aquilo que Ele estabelece. Quando nossos filhos não conhecem sobre o Senhor, eles estão em risco de morte, de morrerem sem conhecer a eternidade, sem conhecer o Senhor. Então, tão importante como o desejo de pregar àqueles que não conhecem ao Senhor, deve existir também no nosso coração o desejo de anunciar para os de dentro de casa as verdades eternas do reino de Deus. E eu não quero deixar você aqui sem esperança. Eu apontei o problema, eu disse que nós precisamos fazer um culto, e aí você disse: mas irmão, como? E eu quero te dar uma luz, quero lançar luz sobre a sua dúvida. Como pôr em prática? O culto familiar, irmãos, ele é um breve momento em que a família se reúne para cantar junto, orar junto e ler a Escritura junto.
15 a 20 minutos do seu dia você consegue fazer isso. 15 a 20 minutos, você que gosta muito de rede social, você passa passando rios, se você não tomar cuidado. Você perde tempo fazendo qualquer outra coisa, mas se você priorizar e dizer, olha, isso aqui é do Senhor, isso aqui é o meu tempo. Então nós precisamos lembrar disso. Cântico, leitura bíblica e oração. E aí eu lancei e disse, o que devemos cantar? Canções que toquem a alma, letras bíblicas e cristocêntricas. E aí eu chamo a sua atenção que nós precisamos ser criteriosos na seleção daquilo que entra dentro do nosso lar. Nós temos falado inclusive aos ministérios de louvor, cuidado, porque música é educativo, música ensina. Sabe como é que ele ensina? E tenha cuidado com isso, especialmente você que é pai de adolescente. Sabe por que eu vou lhe dizer isso? Porque o Instagram e o TikTok estão aí para ensinar tudo que não presta. E eu quero fazer um teste com você nessa noite. Eu vou fazer os gestos de uma música que é popularizada. E se você souber dela, você guarda seu coração e diz assim, Jesus, eu preciso me ajeitar. Se você não souber, você dá glória a Deus. Quer uma prova? Você quer uma prova? Ao vivo? Luquinha, tu sabe. Você sabe do que eu estou falando, não sabe? Sabe ou não sabe? Quantos sabem do que eu estou falando? Levanta a mão. Ô Josilene, glória a Deus. Eu não vou cantar aqui para não instigar. Meu filho Azaf estuda num colégio confessional em Teresina. Confessional. Meu filho Azaf estuda num colégio confessional. Do nada ele chegou e aquele disse, meu filho, o Azaf estava com essa música. Eu digo, não acredito. A maioria do colégio lá é filho de crente. Filho de crente. Tá? Mas ainda assim tem entrado pelas janelas que às vezes nós deixamos abertas. Às vezes não entra pela porta, irmão, mas entra pela janela. Canta isso e gruda, porque essas músicas elas são feitas com esse propósito, grudar na mente como um chiclete. Você crente, batizado com o Espírito Santo, cheio de poder pentecostal, se não tomar cuidado está cantando. Você está entendendo? Então assim, a gente precisa ter muito cuidado sobre isso, irmãos, porque entra no coração, entra com gestinhos, entra com dança, entra e penetra na mente. Mas assim, essa mesma criança às vezes não sabe um versículo bíblico de cor. Eu estive no velório de um grande amigo há um tempo atrás e eu achei muito lindo a declaração. E aí eu corri para casa e ensinei para os meus filhos. Às vezes eu aprendo. E lá o filho dele, irmão Alímpio, que Deus o tenha, congregou comigo no bairro de Fátima em Teresina, seu filho Aquiles, no velório meu Deus, misericórdia. Eu lembro do tempo, sabe o quê? Que quando se tinha qualquer passeata e você passava na frente de uma igreja, todo mundo em respeito parava. Quando eu digo sobre o temor do Senhor, hoje é uma igreja, tanto faz. Eu lembro dessa época, não sei se você lembra. Às vezes ia passeata, carreada, seja o que for, uma igreja. Aí você parava, todo mundo passava, porque tinha um respeito. Hoje, nem aí. Aí eu lhe digo que se perde. As gerações não se respeitam. Às vezes podia ser evangélica ou católica, seja o que for, mas alguém respeitava. E aí eu lhe digo, nós temos perdido. Nós temos sido negligentes nesse aspecto. O pessoal tem perdido o temor do Senhor. E eu não me lembro mais o que era que eu estava falando. O irmão Aquiles. E ele pega e diz lá, seu pai falecido, ele disse, o meu pai me ensinou uma coisa. Provérbios 1:8. Filho meu, ouve a instrução do teu pai e não despreze o conselho da tua mãe, porque eles são como coroa para a tua cabeça e colar para o teu pescoço. Eu corri e ensinei por meu. Meus meninos, de vez em quando eu digo como é, Provérbios 1:8 e 9, e eles citam de cor. E eu gosto muito do colégio confessional e não estou fazendo crítica ao colégio dos meus filhos. Lá toda semana tem um versículozinho da semana que eles precisam decorar e dizer ao final da semana. Então eles têm esse cuidado muito sério. Então, irmãos, está terrível o negócio. Está terrível. Enquanto nós somos negligentes com o ensino dos nossos filhos, o mundo está ensinando. Às vezes não entra pela sua porta, mas entra pela janela. Então esteja atento ao que o seu filho ouve, escuta. Se o seu filho sabe essas cançõezinhas, elas são preparadas pelo inimigo da nossa alma para entrar na mente, para fixar e estar presente. Então a música, ela instrui. A música, ela educa. E então tenha cuidado com a música que entra dentro do seu lar, porque ela também é um celeiro para a glória de Deus? Sim, mas também é um celeiro para educar aquilo que não presta. E se você abrir
qualquer uma dessas redes sociais você vai ver funks das mais imorais possíveis. E você vai ver gente dançando na frente de criancinha pequena, com letras, com conotação sexual explícita. E se nós não tomarmos cuidado, irmãos, é isso que os nossos filhos vão aprender. Aí depois chega na adolescência, está grávida, está isso, aquilo, outro. Onde foi que eu errei? Eu digo, não sei. Será onde foi que você errou? Onde foi que você foi negligente? Onde foi que você foi permissivo? Que Deus nos guarde, irmãos. Como devemos orar? Ore uns pelos outros. Ou melhor, o que devemos ler? Quer uma dica? Provérbios tem 31 capítulos. Leia um capítulo de Provérbios por dia. Depois repita, leia Salmos, as cartas paulinas, livro de João. Escolha um texto. Existem livros no Antigo Testamento dos profetas menores que é um capítulo. Só um capítulo. Você só pelo menos lia um livro da Bíblia toda. E tenha essa metodologia. O que devemos orar? Orarmos uns pelos outros, irmãos. Ore por pedidos de oração. Ensine o seu filho a crer. Diga assim, filho, tenha um caderninho de oração. E aquilo que Deus for atendendo, você vai colocando, só Deus atendeu tal dia. Isso vai gerar fé no coração do seu filho ao ponto dele confiar no Deus que ele serve, de se render em oração e ter Deus respondendo. Ore pelas autoridades municipais, estaduais, federais, são instituições constituídas por Deus. Ore pelo envio de trabalhadores para a seara, porque o Senhor nos orientou e disse assim, ore para que Deus envie, peça ao dono da seara, o Senhor da seara, que envie ceifeiros. Ore pelos que não foram alcançados pelo Evangelho. Ore pelos líderes da igreja. Quando fazer, irmãos? Escolha um horário que funcione, que permita constância e regularidade. Chame a família e diga, olha, vamos fazer tal dia, tal hora, e faz. E eu quero concluir dizendo que nós não podemos terceirizar a educação dos nossos filhos. Eu quero desafiar você, pai, a se levantar como um pai que cuida do eterno, com o mesmo ou maior dedicação do que aquilo que é passageiro. É importante cuidar da educação do seu filho? É. Que ele tenha um idioma? Sim. Que ele conheça, que ele pratique um esporte? Também. Mas também é importante que ele conheça as verdades eternas, que ele busque a face do Senhor. Segundo, um culto familiar regular tem sempre, quem sabe, o maior impacto na vida espiritual da família do que qualquer outra prática. E terceiro, estabeleça vínculos de comunhão com a sua família. Cante junto, ore junto, leia a Escritura junto. Eu quero encerrar com uma frase do Chesterton, que ele dizia assim: a coisa mais extraordinária do mundo é um homem comum, uma mulher comum e seus filhos comuns. Um lar simples, que adora, que honra o Senhor como seu Salvador. Você que ouviu essa mensagem nesta noite, eu falei sobre a esperança que há em Cristo Jesus. Jesus pode mudar o teu viver. Quem sabe você não vive num lar assim. Quem sabe você não teve a instrução que deveria. Quem sabe você esteja dizendo, se meu pai e minha mãe tivessem feito isso, talvez minha vida fosse diferente. Sim. Mas eu quero te dizer para não lamentar o passado, e sim se apegar ao futuro. Você pode tomar uma decisão hoje. Quem sabe você que não serve a Jesus disse assim, olha, eu quero essa vida para mim. Eu quero ensinar os meus filhos no temor do Senhor. Eu quero te convidar a aceitar a Jesus como teu único e suficiente Salvador. A tomar uma decisão ao lado de Cristo, porque Jesus Cristo muda a tua história, como mudou a minha, como mudou de tantos que aqui estão. Irmãos, o mundo jaz no maligno. Às vezes nós estamos com os olhos vendados, mas o mundo é mau e tem se esquecido de Deus. Eu quero te lembrar nesta noite que você pode tomar uma decisão ao lado do Senhor.